Eu tô aqui com a Rafa, uma conselheira do Conselho da Microrregião 4 aqui de Porto Alegre. Pode se apresentar. Então, eu sou a Rafaele, conselheira tutelar aqui da Microrregião 4, tô aqui há 6 anos. Eu acho que é isso. Bom, a gente vai fazer algumas perguntas para ela, mais relacionadas à dinâmica do CT e também como foi com a chegada do CIP à política pública. Bom, começando então mais com essa parte geral, eu queria saber como é que é o preparo, como é que funciona para vocês lidarem com situações mais delicadas aqui dentro do Conselho. Então, para a gente se tornar conselheiro tutelar, a gente passa por um processo de escolha que é bem amplo, né? Não é simplesmente ser conselheiro tutelar. E dentre uma dessas demandas que estão previstas para que a gente, de fato, esteja aqui hoje, é ter acesso a alguns cursos. Então, nós somos obrigados a ter 200 horas de curso na área da infância. E isso entra também dentro da nossa preparação, né, para ser conselheiro. Claro que a dinâmica diária do conselho tutelar nos exige muito mais do que a gente aprende na teoria com essas 200 horas de curso. A gente aprende muito mais no dia a dia, né, na prática. E ainda mesmo nessa linha da preparação, como que vocês definem como vai ser a abordagem com as crianças, com as famílias, como vocês lidam com isso? Então, há muito tempo, assim, acho que lá por meados de 95, se eu não me engano, foi feito um manual de procedimentos para nortear, né, como seriam feitos os encaminhamentos do Conselho Tutelar. Esse manual de procedimentos, ele é no sentido de orientar para quem está iniciando, para quem está chegando, enfim, e ele está sendo revisto agora por um grupo de pessoas, um grupo de colegas, que está reorganizando junto à coordenação geral. A coordenação é um grupo de 10 conselheiros, um de cada microrregião da cidade, onde se discutem as demandas de maneira geral. Então, esse grupo está vendo quais são as principais demandas, quais são as principais situações que acontecem no Conselho Tutelar e reformulando esse manual de procedimento. Claro que o Conselho Tutelar, ele é norteado pelo ECA. Então, a nossa função conselheira, as nossas atribuições enquanto conselheiros tutelares, elas estão previstas no artigo 136 do ECA. Né? Nós não temos chefia, né? Mas nós temos o artigo 136, que é quem nos diz como nós devemos exercer a função conselheira no que se refere à garantia de direito da criança e do adolescente. Quem nos fiscaliza é o Ministério Público e a Prefeitura de Porto Alegre é o órgão administrativo que é responsável por pagar o nosso salário e por essas demandas assim. Mas as nossas decisões, elas estão ligadas diretamente ao 136 e ao colegiado, que é soberano. Então, elas são decididas pelos 5 conselheiros que estão em cada microrregião. Eu ia perguntar, cada um de vocês tem o seu caso, vocês trazem eles uns para os outros, vocês conversam sobre como é decidido o que vai ser falado ou não em conjunto? Então, assim, hoje a nossa microrregião aqui, a microrregião 4 do Partenon, tem média de 12 mil expedientes abertos, né? Expedientes ativos. Então, em torno de 12 mil famílias que são atendidas por esse Conselho Tutelar. Quando a gente recebe as demandas e as denúncias, elas são individuais, elas são direcionadas para determinado conselheiro para fazer a averiguação, para ver como é que está a situação daquela família, daquela criança. Mas as decisões em si, a aplicação de medida, a forma como a gente vai levar e encarar determinada situação de violação de direito, isso sim passa pelo colegiado. E o que é o colegiado? Nós somos 5, mas no mínimo 3 conselheiros, eles têm que estar cientes, eles têm que estar a par daquele atendimento. Não necessariamente os 3 conselheiros vão participar efetivamente conversando com aquela família, né? Mas no mínimo 3 tem que estar a par ou tem que estar ciente do encaminhamento que foi tomado por aquele conselheiro que é responsável pela pasta.
Claro que ocorre alguns casos onde os conselheiros atendem em conjunto, atendem os 3, às vezes atendem os 5, porque são casos que são mais complexos, mais difíceis, às vezes é necessário um entendimento da família sobre determinada situação. Então a gente traz para o colegiado, até para não direcionar ou até para não ficar aquela coisa engessada, foi o conselheiro tal que falou. Não, a gente traz para o grande grupo e conversa com a família de maneira coletiva. Tá, entendi. E entrando mais agora no tópico do CIPIA mesmo, da política, eu queria saber um pouquinho como era o funcionamento antes da política ser implementada. Então, na verdade, o CIPIA, ele é um sistema que ele foi criado, na verdade, ele foi implementado lá no começo do Conselho Tutelar. Então, assim que o Conselho Tutelar ele foi criado, né, surgiu o CIPIA. Inclusive, o mobiliário, computadores, essas coisas, foram tudo como é que se diz? Era como, assim, vocês vão receber o computador, vocês vão receber o mobiliário, mas para isso vocês têm que utilizar o CIPIA. Acontece que lá atrás não tinham pessoas, enfim, não foi, mesmo tendo na teoria o CIPIA já existindo, ele não foi implementado, ele não foi discutido, era um sistema que era pesado, que os conselhos tutelares não conseguiam dar conta, e assim foi se passando anos e anos. Em 2024 se retomou de novo sobre o sistema CIPIA, da necessidade do CIPIA para a gente avaliar e verificar quais são e como são as violações de direito de crianças e adolescentes. Quando o CIPIA chega para nós aqui, ele chega num contexto de uma total falta de estrutura, né? Então, nós não tínhamos e não temos um administrativo, nós não temos hoje computadores que deem conta do sistema de maneira efetiva, nós não temos pessoas que deem conta de fazer essa alimentação desse sistema. Nós não temos, por exemplo, estrutura de qualificação ideal para entender como é que funciona. Então, assim, não é só os conselheiros tutelares, por exemplo, receberem uma capacitação. As pessoas que daqui a pouco vão ser as responsáveis por cadastrar e por fazer o sistema, enfim, também tem que participar. Os administrativos também têm que participar. O recepcionista também tem que participar. Então, não é simplesmente colocar o CIPIA, vamos fazer o CIPIA funcionar, sem dar toda a estrutura necessária que a gente precisa para fazer ele acontecer. Acho que o Conselho Tutelar como órgão foi inclusive bem incisivo da importância dessa ferramenta, né, desse sistema, como uma ferramenta de garantia de direitos, porque a gente entende a necessidade de nós termos dados para fazer com que as políticas públicas de fato apareçam para a gente, né, acabar com determinadas situações aí. Ocorre que nós não tivemos, como eu disse, o suporte necessário por parte do município, porque embora nós sejamos um órgão autônomo, toda a estrutura física e financeira do Conselho Tutelar, ela deve ser suprida pelo município, né? Então nós estamos vinculados ao município no que se refere a essa demanda. E nós não tivemos nenhum suporte em relação a isso. Para além disso, os conselheiros, quando eles vão iniciar o processo do CIPIA, o sistema, ele é um sistema que sim, ele entrega, né, de fato, assim, o cadastro da família, ele mostra todo o histórico daquela criança em todo o território nacional. Então, se eu fizer o cadastro dessa criança aqui, lá no norte, se colocar o nome completo, vai localizar essa criança. O problema é o cadastro em si, porque aí a família chega no conselho, era o conselheiro que tinha que cadastrar a criança, tinha que cadastrar a mãe, cadastrar todos os irmãos, e isso demorava em torno de 1 hora. E aí, como eu falei, nós somos uma microrregião com 12 mil expedientes ativos e crescendo. Então imagina, se eu for ficar 1 hora atendendo uma família que daqui a pouco quer uma vaga, que é algo que é simples, a solicitação de vaga, que demora em torno de 5 minutos. E nesse funcionamento, levando em consideração que o CIPIA está em desuso agora, quais tu acha que são os principais pontos para ele não estar mais sendo utilizado? É
isso, assim, o que acontece? Como o CIPIA, ele chega para nós, né, enquanto conselho, como uma recomendação, né, do CONANDA e uma recomendação do Ministério Público, falando que, enfim, é um importante ferramenta, um importante sistema para a gente fazer, para mensurar esses dados e ter uma ideia de como estão funcionando e quais são, enfim, quem atinge as principais violações de direito hoje no Brasil, entendeu? Só que ele chega, ao mesmo tempo que ele traz essa importante demanda, né, o acesso a esses dados, ele chega sem ter nenhum tipo de suporte técnico, sem nenhum tipo de suporte administrativo. Ao mesmo tempo que o Ministério Público entende que é importante, que está em cima e que cobra do Conselho Tutelar, a Prefeitura não se compromete, porque também entende que ao dar instrumentos para a gente fazer para a gente ter acesso a esses dados, de alguma forma eles também vão estar dando um tiro no pé. Porque quem é o responsável por garantir que tenha saúde, educação, assistência social dentro do município é a própria Prefeitura. Então é essa Prefeitura que está lá dando instrumentos para apontar quais são as violações, é a Prefeitura que vai ser cobrada posteriormente. Então há um conflito, né, de intenções. E levando em consideração isso de não ser muito prático, ser um processo mais demorado e tal para se fazer, vocês conversaram com os outros conselheiros das outras micro-regiões sobre isso? Vocês sabem de algum lugar que conseguiu fazer uma boa implementação, deu certo e usaram da forma e aproveitaram da forma que deveria? É que o que acontece, né? Por exemplo, levando em consideração que essa demanda, essa cobrança, né, do Ministério Público em relação aos conselhos tutelares, ela é estadual, então ela atinge todos os municípios. Obviamente que aquele município que tem 5, 10, 15, 20 mil habitantes, é mais fácil de implementar o CIPIA, porque entra uma pessoa por semana dentro do Conselho Tutelar. Entendeu? Entra 2 pessoas no coisa. Tem municípios que entram, às vezes, uma pessoa no mês. Entende? Então, assim, a gente não pode levar em consideração fazer um encaminhamento em relação a todo o estado, né? Falar, o CIPIA lá no interior, lá e não sei aonde funcionou. Em Porto Alegre tem que funcionar. Não. Né? Cada cidade tem a sua peculiaridade. Não vamos muito longe. Cada território tem a sua peculiaridade. Nós temos territórios aqui em Porto Alegre que tem uma demanda menor de atendimentos, né? E que daqui a pouco os colegas de lá conseguiram se adequar. Tem outros colegas, por outro lado, que para se adequar à demanda do CIPIA acabavam levando os seus expedientes para o plantão ou para suas casas. Por quê? Porque existia uma recomendação do Ministério Público que dizia que a gente tinha que fazer o CIPIA funcionar e que não dava para dar conta de fazer os cadastros. A gente precisa ter alguém que fique, por exemplo, responsável só pelo cadastro das famílias. Se a gente não tiver alguém responsável por fazer o cadastro, não tem como fazer o sistema funcionar. Entende? E aí quando vocês fizeram essas reclamações, receberam algum tipo de auxílio, de ajuda, apoio em relação a isso? Na verdade, o que o gestor, né, responsável por isso se comprometeu? No primeiro momento, houve um comprometimento de dizer assim, não vamos colocar cadastradores dentro das micro-regiões. Pessoas que ficarão responsáveis por fazer o cadastro e aí vai ser fácil de acontecer. Eram para esses cadastradores chegarem para nós em junho do ano passado. O que não aconteceu. E aí o CIPIA passa a ser inviável, porque a gente não consegue dar conta. E aí a gente, enquanto Conselho Tutelar, teve que se manifestar e dizer, olha só, não tem como dar conta de fazer isso com tudo isso que nós já tínhamos
e que já era uma demanda que já se apresentava como reprimida, porque já faltavam instrumentos necessários para que a gente desse conta, já faltava mão de obra, já faltava RH, já faltava computador, já faltava várias coisas, vários instrumentos mínimos, várias ferramentas mínimas para a gente fazer o Conselho Tutelar funcionar antes do CIPA. E aí chega o CIPA que nos demanda de uma forma muito maior, porque necessita de escanear, necessita de cadastrar, necessita de dar uma atenção para atendimento, sem a gente já não ter aquilo que a gente tinha. Como solução, digamos, o Conselho Tutelar disse, bom, a gente entende que o CIPA é uma importante ferramenta e a gente acha que sim, ela tem que existir, mas não tem como a gente fazer com que ela continue funcionando se nós não tivermos essa estrutura mínima por parte da prefeitura. Em quanto tempo foi a duração do sistema? Na verdade, a orientação foi que a partir de 2025, no começo de 2025, se não me engano foi março de 2025, a gente iniciasse o processo de utilização do CIPA. E assim foi feito, começou a ser a distribuição, né, em 2025, mas não veio a pessoa responsável. Então assim, a gente até iniciou o processo ali, mas muitas coisas a gente acabava atendendo a pessoa para depois cadastrar, né? Então fazia o atendimento, pegava ali no CIPA, foi até gerado o número de procedimento e tal. A gente iniciou, mas não conseguiu concluir, a ponto de colocar ali as aplicações de medida, né? Colocar todos os dados no sistema. E aí, quando que ele entrou em desuso, quando essa decisão foi tomada? Foi próximo, se eu não me engano a gente está em maio, se eu não me engano foi março ou abril desse ano. E tem alguma previsão para uma volta, uma melhoria, para que ele possa voltar a ser usado? Na verdade, a gente espera do Ministério Público e da Prefeitura uma orientação nesse sentido, entendeu? Ele pode, não só pode, acho que como deveria voltar a ser utilizado o mais breve possível, para que a gente tivesse dados fidedignos, mas para isso a gente precisa de um comprometimento da Prefeitura no sentido de garantir essas ferramentas. Bom, Rafa, era isso que eu tinha para te perguntar. Muito obrigada por responder as minhas perguntas.